Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. E eu quero compartilhar, porque eu percebi que hoje o culto está um culto missional, né? Um culto missionário. Desde os louvores, não é? O testemunho do casal. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus os abençoe. E vamos continuar falando então dentro dessa temática. Lucas capítulo 18. Nós vamos ler poucos versos. Do verso 18 até o verso 23 somente. Talvez a minha versão esteja um pouco diferente da NVI, mas não há problema, os irmãos podem acompanhar aí, porque o texto é simples e conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: perguntou-lhe certo homem de posição: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: a todas essas coisas eu tenho obedecido desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte-o com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Feche os seus olhos por um minuto. Pai, no santo nome de Cristo, eu peço que essa palavra, Senhor, seja de orientação, que teu Espírito tenha liberdade de falar conosco. Usa-me segundo a tua boa vontade. Grato sou, ó Pai, porque o Senhor ministrou antes em minha vida. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. Amados, eu acho interessantíssimo, os irmãos sabem que a história, ela continua. Depois abordaremos rapidamente o final dessa história, mas eu acho interessantíssimo que isso não é uma parábola, isso é uma realidade. Aconteceu a um jovem rico, e é sabido que na cultura judaica um jovem pode ser até aos 40 anos, tá bem? Então por isso que ele já era um jovem rico, porque para você ser um jovem rico, ou você é um herdeiro, não é? Ou você é uma pessoa muito astuciosa que conseguiu fazer fortuna muito rapidamente. Mas este homem, ele provavelmente já era um homem de cerca ali, um pouco mais de vida, com um pouco mais de 30 anos provavelmente, porque ele se dá como um jovem rico. E ele também era um jovem importante, ele era uma pessoa importante socialmente. Alguns acreditam, alguns teólogos, né, quando eu digo alguns são os teólogos, eles acreditam até que ele pudesse ser um líder, né, já espiritual, que ele pudesse estar à frente de uma pequena comunidade. Ele tinha poder de fala sobre as pessoas. Era um jovem então que tinha uma alta posição. Nota-se pelo texto que ele é virtuoso, ele é um seguidor da lei, ele é zeloso pela lei. Ele responde a Jesus que ele tem guardado todas aquelas coisas. Ele também é sedento pela salvação, ele quer alcançar mais em Cristo. Ele está buscando Jesus porque ele quer saber se há alguma falta nele. Ele quer a salvação, ele quer a eternidade, ele quer a vida eterna. Só que acontece uma coisa interessante. Este jovem tem este encontro com Jesus, ele tem um rápido diálogo com Jesus, e ele sai da presença de Jesus totalmente insatisfeito, frustrado. O que me faz pensar, irmãos, que uma conversa com Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, um bom diálogo com Cristo, um diálogo real, verdadeiro, profundo, pode ser transformador na nossa vida, pode arrancar de nós o essencial,
E esse jovem, ele certamente esperava uma resposta mais agradável. Ele esperava alguma coisa que pudesse tocá-lo profundamente, talvez um pequeno arrepio, um sentimento de presença de Deus. Talvez esse jovem quisesse ouvir alguma coisa que fosse boa para os seus ouvidos, dizendo: uau, você é muito bom, cara. Parabéns por tudo que você já está fazendo. E se fosse Jesus dizendo isso para ele, Jesus diria: glória a mim mesmo, porque é glória a Deus, não é? Mas não é essa a resposta que esse jovem tem. E isso causa insatisfação. Isso causa nele um grande problema, uma frustração. E eu tenho certeza que essa insatisfação e a tristeza veio por causa de uma ordem de Jesus. Aconteceu por causa de um ordenamento. Jesus achou fabuloso tudo o que ele tinha feito até agora e disse assim: só falta uma coisa para você. Então agora eu tenho uma ordem. Vai, vende, doa aos pobres, volta, segue-me. Há uma sequência que deve ser obedecida agora. Há etapas que precisam ser cumpridas agora. E lembra, estamos falando de uma pessoa reconhecidamente pela sociedade de alto nível, uma pessoa que diz ser temente a Deus, uma pessoa que a sociedade não pode julgá-la, uma pessoa que tem guardado os mandamentos externos, com uma aparência de piedade, de santidade. E este homem agora, quando recebe uma ordem direta de Jesus, que é contrária à sua vontade, à sua expectativa, ele vai sair da presença de Jesus frustrado, insatisfeito. E existem alguns motivos sobre isso. A primeira é que esse jovem estava enganado sobre algumas coisas. Veja no verso 18, o primeiro engano desse jovem. No verso 18, perguntou o homem: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que mais que eu preciso fazer? Ei, Jesus, eu já sou dizimista, ofertante, missionário. O que mais eu preciso fazer para alcançar a salvação? Este jovem, ele não tinha entendido sobre o relacionamento com Cristo. Ele estava pensando ainda que tinha algum mérito para alcançar a salvação. Ele estava pensando que pelo muito fazer, ele estava pensando que pelo muito insistir, ele estava pensando que pelas suas boas obras, ele alcançaria a vida eterna. Tem mais alguma coisa para eu fazer? Que me coloque em status, em evidência, que me coloque num lugar onde as pessoas podem perceber o tamanho da minha santidade? E dessa maneira, certamente, eu herdarei a vida eterna. Ele estava mais preocupado com o fazer. Ele estava preocupado em ter. Essa era uma preocupação desse jovem. E ele estava enganado em relação a isso. E por que ele estava enganado em relação ao ter? Porque ele já era um cumpridor de todas as coisas, provavelmente um líder, um homem com recursos financeiros, alta posição social, bem quisto socialmente, um cara bacana, um homem bom, desses que a gente aconselha para andar junto. Por causa daquilo que ele tinha, certamente as pessoas olhavam para ele e diziam assim: vai lá um homem de Deus, abençoado. Bom status, bom carro, boa roupa, boa linguagem, come do bem, do melhor. Certamente vai lá um homem de Deus.
Não à toa esse tipo de ideia prevalece até hoje. Não preciso explicar para os irmãos, expor para os irmãos aqui nenhuma denominação, mas os irmãos sabem que a teologia da prosperidade é um pequeno câncer que tomou conta do evangelho desde sempre. Coloque Deus contra a parede, porque é abençoado quem está por cima da onda, na crista, quem tem o melhor. Se você não tiver o melhor, siga só quem tem o melhor, ouça só quem tem o melhor. Nós somos assim, visuais, temos uma justiça própria que definha, temos um entendimento das coisas de Deus que parte só da reflexão humana. É difícil mesmo entender as coisas de Deus sob a perspectiva de Deus. E esse jovem rico, ele tinha essa dificuldade. A segunda coisa que ele estava enganado era a respeito de Jesus. No verso 19, ele chega e diz, Jesus o repreende e diz: por que você está me chamando de bom? E nós sabemos, Jesus é bom, Deus é bom, Jesus é bom, mas aquele homem, ao chegar à presença de Jesus, ele não estava relacionando Jesus como o Senhor e Salvador, ele estava olhando para Jesus como um bom mestre, ele estava olhando para Jesus como um bom coach, ele estava olhando para o Evangelho como uma oportunidade de engrandecer a própria vida, de adquirir mais bens para a própria vida, para adquirir, quem sabe, a eternidade da própria vida. Jesus ali era quase uma moeda de troca. Jesus ali era alguém que ele não via como sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que era, que é, que há de vir, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele olhava para Jesus e via uma oportunidade, um bom mestre, alguém que pode me ensinar algumas coisas sobre o que eu preciso fazer. E talvez ainda hoje, algumas pessoas olhem para Jesus, não com a intensidade de quem Jesus é. Talvez a gente olhe ainda para Jesus, simplesmente como alguém que pode nos dar alguma benéfice, como sendo alguém que nos traz algum benefício. E não é difícil cairmos nesta cilada, eu digo até que é uma linha tênue, porque certamente o próprio Cristo diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. É claro que Jesus, ele se alegra quando chegamos à presença dele, em humildade, para que ele seja abençoador, galardoador em nossas vidas. Eu não tenho dúvida quanto ao amor, a compaixão, a benignidade, a bondade de Cristo em nosso favor. Ora, se o Pai nos deu Cristo, não nos daria juntamente com Ele todas as coisas? É claro. O problema não está na convicção de que Cristo é tudo aquilo que precisamos apenas, é olharmos para Cristo e não identificarmos isso, olharmos para Cristo como se Ele fosse apenas um bom mestre, que ensina algumas coisas legais, mas no restante da minha vida deixa eu fazer do jeito que eu quero. Quando eu precisar de um favor especial do céu, eu recorro ao Senhor. Mas no restante das coisas que eu já sei o meu jeitão de fazer, deixa que eu faço. O problema é não olharmos para Cristo com o olhar da soberania dele sobre todas as coisas, do senhorio dele sobre todas as coisas, e parcelarmos, dividirmos o senhorio. E isso que esse jovem fez. Ele chega e olha para um bom mestre. E eu tenho me perguntado: Deus, Jesus,
como eu tenho olhado para o Senhor. O autor e consumador da minha fé, o Rei dos Reis, o soberano, meu Pai, mas meu Rei. Uma das coisas que eu acho muito legais em filme, eu gosto muito de filme, e filmes e séries que nos mostram o tempo dos reinos mais antigos, quando são reais, né? Assim, gosto de ver. E é interessante que os príncipes, os filhos dos reis, né? Quando eles entram na sala do trono, primeiro eles reverenciam o rei, para depois abraçar o pai. É interessante, não é? Eles reverenciam o rei, é o pai, mas eles reverenciam o rei, porque eles entraram na sala do rei. E depois eles abraçam o pai. E às vezes precisamos lembrar que nós temos acesso direto ao Pai, mas que Ele continua sendo Rei dos Reis. E que se adentrarmos na presença dEle, com o amor do Pai, o amor do Filho, mas a reverência do Rei, reconhecendo poder e autoridade que existe nele. Total poder e autoridade. Criador dos céus e da terra. É Ele. Um outro engano desse jovem. O jovem estava enganado sobre a si mesmo. Verso 21. Olha aí. Ele disse assim: todas essas coisas eu tenho obedecido. Todas essas coisas eu tenho obedecido. E que coisas são essas? Ora, Jesus tinha falado para ele aqui de alguns mandamentos, que eram mandamentos externos, mandamentos que tinham a ver com o outro, que tinham a ver com o terceiro, que envolvia uma outra pessoa. E aí, Jesus deixou o melhor para o final, porque nesses mandamentos do relacionamento, esses cabem no julgamento humano. Nós podemos olhar para uma pessoa e saber se ela é cordial ou mal educada. Nós podemos saber se ela honra os pais ou não, pelo menos em público. Existem algumas coisas que nós podemos avaliar, que fazem parte dos mandamentos. E esse jovem estava então se gabando, feliz da vida, por ter cumprido todas as coisas. E é ótimo cumprir. Glória a Deus! Devemos cumprir todas as coisas, está certo nisso, mas ele tinha de si mesmo uma avaliação muito assoberbada. Essa avaliação de que os outros sabem que eu sou santo, as pessoas percebem a minha santidade. E aí Jesus faz uma proposta para ele. A proposta é: só te falta uma coisa, querido. Talvez esse jovem nesse momento esperasse até um embate. Talvez ele esperasse até que Jesus fosse ficar mais irado com ele. Ou que Jesus fosse passar a mão na sua cabeça e dizer: muito bem. Mas Jesus agora, de uma forma muito linda, faz a proposta de um outro mandamento. Ele fala assim: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Em outras palavras, para você entender o mandamento que Jesus estava estabelecendo aqui, ele estava dizendo assim: qual é o ídolo do seu coração? Qual a prioridade da sua vida? Eu percebo que você tem guardado todos os mandamentos. Eu percebo que você tem sido religiosamente eficaz. Eu percebo que a sua conduta é uma conduta que deve ser aplaudida. Parabéns por todas estas coisas. Mas pergunta Jesus àquele jovem: quem é o ídolo do teu coração? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue-me.
O que está tomando conta do seu coração? E eu preciso abordar isso porque, se nós continuássemos a leitura, é claro que esse texto está apontando para Mamon, está apontando para o dinheiro. Cristo vai dizer: olha, é mais fácil que passe um camelo pelo buraco da agulha do que um rico, alguém que ama o dinheiro, entrar no céu. E embora algumas pessoas queiram dizer que o buraco da agulha era uma portinha, que olha, o camelo é uma linha, não, camelo é camelo, agulha é agulha, é impossível passar um camelo por um buraco de agulha. E por que é impossível? Como que a gente sabe que aqui é isso que está sendo dito? Porque a reação dos discípulos vai ser: meu Deus, quem é que pode se salvar então? Como nós poderemos nos salvar? Isso é impossível. E Jesus vai dizer: é impossível para vocês, é possível para Deus. E estou dando esse desfecho da história porque eu quero voltar antes aqui, aonde nós estamos. Só para que você entenda o que o texto quis dizer. Aquela cena toda que aconteceu, ela está falando de Mamon. Mas Jesus está perguntando sobre qual o ídolo você tem no seu coração. O que te impede? O que Jesus tem solicitado? O que Jesus tem pedido? O que Jesus tem ensinado? O que Jesus tem falado? Que pode, porventura, fazer com que você saia da presença dEle frustrado, entristecido, magoado. O que Jesus tem dito em todos os cultos, em todas as reuniões no nosso coração, porque nós cremos, já foi dito hoje, nós cremos que Jesus está presente neste lugar. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. O que Jesus tem falado para nós, e de que maneira nós temos recebido a palavra de Jesus, que tem nos confrontado e feito aparecer em nós aquilo que nós não queríamos. A desobediência surgir como um grito em nós. E eu vou dizer que este é um processo natural, irmãos, na minha vida, na sua vida. Porque quando nós temos a descrição da cruz do Calvário, que ele foi sendo levantado como um renovo, não havia nele formosura alguma, ele estava destroçado pelo nosso pecado. Olhávamos para ele e o repudiávamos como um aflito de Deus. Aquela figura somos nós, os nossos pecados. A figura daquele Cristo é a figura do nosso pecado que nos assusta. Então, quando Cristo fala conosco, que nós conseguimos enxergar em nós aquela cena, nós estamos dando passos firmes a ter um novo relacionamento, um relacionamento de mais entrega, verdade, um relacionamento de mais obediência a Cristo. Porque o Evangelho tem a ver com confronto. O Evangelho tem a ver com expurgar de nós a carnalidade, o mal, e ir nos santificando através da palavra de Deus. Este é o processo do Evangelho. E aquele rapaz, aquele jovem, agora ele está diante de Cristo, e a palavra de Jesus, aquilo que Jesus diz a ele, faz expurgar dele o sentimento da idolatria, do amor ao dinheiro, que o torna desobediente. Ele não consegue dar continuidade àquilo que Jesus estabeleceu para que ele vivesse, porque ele tem o coração massacrado pela idolatria. A outra prioridade. Cristo ainda não era a primazia, ele queria os benefícios de Jesus, mas não as ordens controversas de Jesus.
Eu quero a promessa de Deus, que o meu filho, ele seja um pai de multidões. Mas eu não estou muito contente com a ideia de que Deus peça que eu sacrifique esse filho. Embora Abraão tenha tomado o cutelo, o fogo, posto a lenha nos lombos do seu filho e obedecido a Deus. Mas nós, às vezes, irmãos, deixamos que outras prioridades, que outros pensamentos se aflorem, tomem conta de nós. E isso porque temos encontros constantes com a palavra de Jesus. E eu aprendi certa vez que isso se torna perigoso. Porque quantas vezes você ouve uma mesma palavra, e talvez você fique constrangido na primeira vez que você não obedeça. Depois você ouve novamente, a segunda vez que você não obedece, você continua constrangido. Mas depois de 15 vezes, 20 vezes, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, ouvindo uma mesma palavra e não obedecendo, você para de ficar ofendido com a palavra. Você começa a deixar o seu pensamento vago, e você agora já não se constrange mais em ser desobediente. E isto é mal para todos nós, para qualquer um de nós. Portanto, se Cristo apontar, e o próprio Cristo e a sua palavra apontar algo que nos constranja, irmãos, nós temos a oportunidade de glorificar o nome dEle, e dizer: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E se eu faço o mal que não quero, já não sou eu quem faço, mas é o pecado desta carne. Mas glória ao Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, que me fez nascer em espírito, em verdade, e que o teu Santo Espírito que habita em mim, que me ajude a ser transformado, santificado dia a dia, para que eu seja obediente àquilo que o Senhor tem me orientado. Amém? E é isso que Cristo espera de nós. Há uma doce expectativa de que sejamos filhos não da desobediência, mas filhos da obediência. E eu já estou quase terminando aqui, já vou para o final, mas eu não posso deixar de fazer a pergunta prática para nós mesmos. Qual tem sido a minha, a sua reação diante das palavras que Jesus tem liberado, diante da verdade que Jesus tem exposto? Será que eu tenho cauterizado a minha mente e já não fico mais escandalizado comigo mesmo? Ou será que ainda, diante da palavra de Deus, eu ainda consigo soltar um grito de horror, dizendo: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios? Pega a tua tenaz, toca-me, Senhor, para que eu seja purificado, que o teu fogo, Senhor, venha queimar as minhas impurezas, santifica-me com a tua palavra, Senhor. E essa expressão, irmãos, é algo que é um fogo que tem que permanecer para a obediência. O contrário disso é cauterização. Depois que o fogo passa, só cauteriza, petrifica. E uma mente cauterizada, um coração petrificado, já não está disposto a obedecer. Já não está disposto a ir. Já não está disposto a reconhecer aquilo que Cristo tem feito. Existem só 3 coisas que eu preciso pensar em relação a isso. A primeira, como
como eu entendo quem é Jesus? Como você entende quem é Jesus? Se faça essa pergunta: quem é Jesus para você? Pergunte, mas faça uma pergunta olhando para a sua vida, olhando para a sua agenda, olhando para as suas prioridades, olhando para aquilo que você realmente é e faz. Olhando para realmente como você encara Jesus. Quem é Jesus? Como eu entendo quem é Jesus? Um bom mestre, um realizador de desejos? Segunda pergunta importante para você se fazer: como eu entendo e recebo as palavras de Jesus? Será que as palavras de Jesus são apenas a composição de um livro? Aquilo que é a palavra de Deus é apenas a composição de um livro? Um conjunto de 66 escritos postos à nossa disposição, para que nós possamos nos aconselhar com ele vez ou outra? Ou será que, como escrito em 2 Timóteo 13, 16 e 17, a palavra de Deus é inspirada por Deus, útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra? O que é a palavra de Deus para mim? Esse tipo de pergunta precisa ser feita numa base de reflexão real. Ninguém aqui consegue responder por você, só você com você. O que é a palavra de Deus para mim? Eu tenho fome e sede deste rolo. Ela me corrige, me exorta, me alinha, ela é lâmpada para os meus pés. Ela é a palavra final. O que é a palavra? Ela é só um bom ensinamento, ou ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas, das medulas, aptas para discernir o pensamento, a intenção do coração, conforme Hebreus capítulo 4, verso 12. Ela é aquilo que eu busco para a minha vida, para o meu dia a dia, para as minhas necessidades mais profundas, para o pastorear da minha casa, para o meu relacionamento conjugal, para o meu relacionamento paternal, para o meu relacionamento com a sociedade. Ela é o meu guião, a minha verdade viva e eficaz. Só você pode responder o que é a palavra de Deus para você. E por fim, a pergunta é: como eu entendo o Evangelho de Jesus Cristo? Como que eu entendo? Será que o Evangelho de Jesus Cristo é algo para a minha satisfação pessoal? Uma maneira de eu ser próspero, de eu alcançar coisas bacanas e legais? Será que é um status quo? Será que é uma maneira bonita de eu me apresentar para a sociedade? O que é o Evangelho? Pastor Luiz Saião, ele diz que o Evangelho não é um chamado para concordarmos com Deus. Interessante essa afirmação do Saião. Não é algo aonde nós concordamos a 100% como Deus faz. Porque Deus faz as coisas segundo a sua própria justiça, segundo a sua própria vontade, e muitas vezes nos contraria. Mas como eu olho, eu observo o Evangelho de Deus, ele significa renúncia. Como disse Spurgeon, um mendigo mostrando a outro mendigo o caminho do pão. Acho maravilhosa essa frase de Spurgeon, se encaixa muito com a minha vida. Um mendigo, faminto por pão, encontra o pão, e em vez de devorar todo o pão, ele come um bocado do pão e volta para falar para os outros mendigos: ei, eu descobri aonde tem pão.
O Evangelho de Deus é favor de Deus, é graça, presente merecido. Foi preparado desde antes da fundação do mundo. O Evangelho de Deus não é algo que para em você, ele passa por você, ele te alcança, mas te traz com ele a incumbência, a missão de alcançar o outro, de anunciar para o outro. Como você encara, como você entende o que é o Evangelho? O que é o Evangelho para você? O que são as boas novas de Cristo Jesus, o sacrifício do Cordeiro? O que é isso para você? Se você responder todas essas coisas, se você discernir como você entende Jesus, como você entende a sua palavra, como você entende o Evangelho, você vai saber responder a essa ordem de Jesus. Por gentileza, minha irmã, coloca Marcos 16, 15. Se você entender Jesus, se você entender a palavra de Jesus, e se você entender o Evangelho de Jesus, a maneira como você entende isso, Jesus, a sua palavra e o Evangelho, é a maneira como você responde a essa ordem. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A última pergunta. Ouça agora a voz de Jesus, dizendo: ide. Eu estou com vocês todos os dias. Vocês receberam graça. Eu os amo. Vocês não têm como me decepcionar. Não há nada que vocês possam fazer que me decepcione, porque eu amei vocês, vocês ainda eram meus inimigos. Vocês eram meus inimigos e eu os amei. Eu sei que eu tenho ensinado algumas palavras para vocês, mas agora que vocês já estiveram reunidos e que vocês são cheios do Espírito Santo de Deus, vão, preguem o Evangelho a toda criatura, ensinem aquilo que eu vos tenho ensinado. Ouça Jesus te dando esta ordem. Como você vai sair da presença de Jesus? Com o seu coração cheio de fogo e alegria, entusiasmado de ser comissionado pelo próprio Deus para pregar o Evangelho, ou vai sair frustrado, cauterizado, petrificado, entediado, chateado, porque eu estou cuidando bem da minha vida e não tenho tempo para isso agora. Entenda Jesus, a sua palavra e o Evangelho e responda para Ele. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar para encerrarmos a palavra. Sei que ainda continua. Pai, no santo nome de Cristo, a tua palavra tem me confrontado, ó Pai, tantas vezes. Não é fácil, ó Pai. A palavra, Senhor, a Bíblia nos mostra claramente que não é fácil. Duras são essas palavras. As multidões, ó Pai, correram das palavras. Eles queriam os benefícios, ó Pai, as benéfices. Ah, Senhor, mas a tua palavra também diz que aqueles, ó Pai, que te obedecerem, ainda, Pai, o Senhor falando para os seus discípulos, na sequência do jovem rico, o Senhor disse: olha, aquele que deixar todas as coisas, pai e mãe,
já neste tempo presente receberá 100 vezes mais pais e mães e casas. E há um galardão futuro. Mas mais do que isso, ó Pai, nós nos alegramos em sermos participantes, co-herdeiros de Cristo, na doce missão de anunciar a salvação, procurando as ovelhas perdidas do Pai. Glória ao teu santo nome, Jesus. Que o teu Espírito tenha liberdade de trabalhar esta semana, nestes dias, no nosso coração, frente, Senhor, àquilo que precisa ser transformado. Pai, Senhor, salva-nos dos nossos ídolos. Uma vez mais, Pai, como a nossa irmã, nós nos rendemos a Ti e declaramos, ó Pai, nós recebemos a Tua graça e o Teu perdão. Eis-me aqui, envia-me a mim, digo eu, Senhor. Mas se há outros corações dispostos a dizer agora, eis-me aqui, envia-me a mim, Espírito Santo, encontre-os. Pai, Senhor, há povo teu em Taubaté, em Pindamonhangaba, em Moreira César, Guaratinguetá, Caçapava. Há povo teu que ainda não ouviu a palavra da salvação, e como crerão se não ouvirem? Mas como ouvirão, Pai? Diz a tua palavra, se não há quem pregue. Ah, Senhor, que nós possamos ser cheios de alegria, ousadia e bom ânimo, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós te glorificamos, ó Deus, por esta noite, gratos pela comunhão da igreja, gratos pelo teu poder e graça, gratos pela salvação, tão grande salvação que nos alcançou, no santo nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Irmãos, eu agradeço a oportunidade de estar com os irmãos, e gostaria que os irmãos orassem por nós, que os irmãos acompanhassem pelo site a missão. Nós vamos estar nas ruas aí anunciando o Evangelho e procurando encontrar as ovelhas perdidas do Pai. Amém?